Conexão Galileia, de Sandra Carneiro, pelo Espírito Lúcio, parte 8, capítulo 44. Nos dois planos da vida, o momento era delicado. Vários diretores da construtora foram convocados para depoimentos. Negavam veementes a feição de lunáticos diante das provas e fatos diante deles. Os advogados seguiam atarefados, trabalhando para obter os habeas corpus para Francisco, que apesar disso seguia preso. Luigi, por sua vez, atendia diversas sessões de depoimentos, falando clara e abertamente sobre o que sabia. Embora fizesse parte da família, sua iniciativa em denunciar o esquema garantiu-lhe a isenção da posição de cúmplice, conquanto prosseguisse colaborando. A mãe, os irmãos, cunhadas, sobrinhos, todos os familiares o odiavam, detestavam o que ele fizera e sentiam por ele traídos. Ao invés de focarem com humildade a realidade absurda da proveniência do dinheiro e do poder que desfrutavam, canalizavam seu ódio e frustração para Luigi, o traidor. A mãe ligara para ele várias vezes para execrá-lo. Ele atendia com paciência, compreendendo a posição que colocara a todos. Não tentava se explicar ou se justificar, sabendo que seria inútil. Apenas repetia para ela que a amava e estaria sempre perto para ajudá-la, até que ela parou de falar com ele. Foram dias de incertezas, e a reação da imprensa foi devastadora. Como urubus rodeando a carniça, não cansavam de dar seus beliscões, para tirar tudo o que podiam do esquema que muitos dos poderosos das próprias empresas de notícias conheciam e igualmente praticavam. Ao final de 20 dias do ocorrido, Luigi sentia exaurido. Naquela manhã, depois de uma noite mal dormida, ele abriu os olhos sentindo o corpo dolorido, tenso. Sentou-se na cama e murmurou: "Preciso de uma xícara de café." Levantou-se e se enfiou em banho frio para despertar. Depois tomou uma xícara de café quente, dando uma passada de olho em sua agenda, pensou, sob sugestão de Melissa: "Preciso de orientação." Desligou todos os eletrônicos, sentou-se em silêncio e orou a Deus. Fonte infinita de sabedoria e luz, que conhece todas as coisas, que ama incondicionalmente, ilumina minha mente, meu ser. Preciso de orientação nesse momento crucial de minha trajetória nessa vida. Todas as ilusões ficaram para trás e reconheço que ainda aprecio muitas delas. Como é difícil deixar essas ilusões que criamos, especialmente quando tudo parece estar contra nós. Fazer-me forte, meu Criador. Me dá a coragem que preciso, para que seja capaz de agir com firmeza, amor e humildade, fazendo a sua vontade. Luigi abriu o coração completamente sem reservas, sem mágoas nem cobranças, aceitando que todos os fatos que vivia, os insultos que recebia, vinham à essência dos seres privados da luz. Ainda assim, sentia-se atacado pelos dardos invisíveis de ódio daqueles que ele amava e sentia ferida. Desciam naquele momento sobre ele luzes intensas que envolveram todo o cômodo, e ele viu-se novamente ajoelhado diante de Jesus, como estivera nos jardins da Galileia. "Mestre, me perdoe a fraqueza." "Erga a cabeça, Simão. Olha ao redor o bem que pode fazer, ao invés do mal que tenta manter seus tentáculos sobre todos. Olha as famílias que recobraram seus filhos, cujas vidas você ajudou a salvar. E se compadeça daquelas outras que perderam a esperança de rever os filhinhos amados. Ajude essas famílias e recobre as próprias forças, enxugando as lágrimas de quantos se sentem abandonados por Deus. Sua compaixão poderá aplacar a revolta, lançando sobre os corações doloridos uma semente de esperança de que, apesar de toda a dor que causa, o ser humano ainda pode ser bom. Procure a dor e console a quem você puder. Senhor, se buscar as famílias, sendo eu mesmo representante da construtora, irão me receber ou me odiar. Supere a si mesmo, Simão, e faça o bem a quem puder, a quem o receber. Não será responsável por aqueles que vibrarem o ódio. Você é responsável tão somente pelos pensamentos e atos que lhe pertencem. Portanto, dá a quem souber ou puder receberá." Seguiram-se momentos de suave comunhão sem palavras entre o discípulo e o mestre, e então Luigi sentiu-se novamente em seu quarto em estado de oração. Abriu os olhos e compreendeu exatamente o que deveria fazer. Sabia que os processos jurídicos eram lentos,
mas faria tudo o que pudesse para contribuir com as famílias afetadas. E nos dias que se seguiram, procurou uma a uma as famílias que conseguiu localizar e organizou uma espécie de associação das famílias que haviam perdido seus filhos. Aproximou-se delas para auxiliar em tudo, inclusive no processo coletivo que era movido contra a construtora e que, com a ajuda de Luigi, crescia cada vez mais. Ele desdobrava-se entre os depoimentos e o apoio às famílias, superou a agressão de muitas famílias, até que conseguiu que alguns passassem a confiar nele, mas não se abateu diante de nenhuma ofensa, tendo o coração preenchido pela compaixão. Manuela e Bianca seguiam protegidas dos assédios. Luigi conseguiu que a prima, dando seu histórico médico, fosse poupada de interrogatórios inúteis e teve de comparecer apenas uma vez para depor. Ele fugia do tumulto e se encontrava com elas em longas viagens pelo cinturão da Costa Esmeralda, entre Ubatuba e Rio de Janeiro, apreciando o silêncio em ilhas isoladas, onde somente se podia chegar de barco, e no contato com a natureza, Luigi recarregava as energias e voltava ao campo de batalha, onde resgatava um a um seus débitos com a consciência divina, trabalhando incansável para o bem. Em uma dessas relaxantes estadias, conversava com Manuela. E como você está diante de tantas agressões e ofensas? Como se sente? Indagou ela ao namorado. Ele não precisou pensar muito ao responder. Apesar de todo o furacão que gira à minha volta, eu estou em paz. Sei que estou fazendo o que me cabe e os desdobramentos de meus atos cabem ao Criador. Faço a minha parte, me deito e durmo, sentindo-me em paz com minha consciência. Ela o abraçou e disse: eu fico tão satisfeita com as decisões que você tomou. Admiro você pela coragem e desprendimento. Sinto-me feliz por estarmos juntos. Então tenho um pedido a fazer. Ela o observava atenta. Creio que nas próximas semanas as coisas vão ficar mais tranquilas, entrando em um fluxo mais natural, e eu tenho muitos planos. Ela abriu um suave sorriso e seus olhos brilharam. O que está pensando agora? Viver ao seu lado tem sido uma aventura. E você gosta dessas aventuras? Gosta de viver perigosamente? Gosto de viver ao seu lado, Luigi. Se isso representar perigo, que seja. Bom saber. Quero oficializar nosso casamento. Pensei em uma cerimônia discreta e reservada, somente nós, Bianca e da sua família, os mais íntimos. O que acha? Eu vou adorar. E onde será a nossa casa? Que tal aqui mesmo? Na ilha? Não, num barco. Morar em um barco. Acha que se adaptaria, Manuela? Ela ficou séria e pensativa. Gostava do mar, mas não a ponto de viver em um barco. Não precisamos ficar o tempo todo no barco. Afinal, teremos muito trabalho, mas seria nosso verdadeiro refúgio. Ele tentou detalhar o que estava pensando para deixá-la mais confortável. Ela o fitava e sua mente acelerava, enfileirando argumentos a favor e contrários. Ao final disse: não esperava algo assim, então acho que precisarei de um tempo para me adaptar à ideia. Ele a abraçou forte e afirmou: sei que desde que nos reencontramos sua vida tem sido um desafio depois do outro. Só posso agradecer seu apoio, Manuela. E se realmente não quiser, poderemos resolver de outro modo. E se não adotássemos isso como definitivo, se adotássemos o barco como nosso lar temporariamente, enquanto tudo se encaixa? Claro, faz todo sentido. Eu comprei de todo modo, agora ele é nosso. Você comprou o barco? Sim, o proprietário colocou à venda e me ofereceu. Fechei com ele ontem. Se não for nosso lar, ao menos será nossa casa de praia. Ela sorriu e entregou-se nos braços dele em longo e carinhoso abraço, em que muito mais do que os corpos, as almas se tocavam em profusão de amor, permutando energias intensas e salutares, em que se abençoavam mutuamente. Então uma ideia atravessou a mente de Manuela. Tenho pensado em uma coisa, mas não sei o que você vai pensar. O que foi? Fale. É só uma ideia. Não tenho muita clareza ainda, mas sinto uma vontade enorme de continuar as pesquisas que começamos no passado. Pesquisas? Ela acomodou-se melhor, olhando para ele, e prosseguiu. Isso. Nos dedicamos às pesquisas sobre a psicometria no passado. Estive estudando bastante sobre o que fizemos naquela época e como eu era cética e com compreensão limitada.
e, embora nos Estados Unidos a habilidade de psicometria e outras de ordem mediúnica sejam utilizadas em investigações policiais e do FBI, aqui no Brasil é ainda um campo não tão explorado. Os olhos de Luigi se acenderam, como se a ideia fosse dele mesmo. Isso é muito mais do que uma ideia, Manuela. É um verdadeiro novo caminho para nós, claro, retomar do ponto em que paramos. E com os conhecimentos científicos que temos agora, aliados à nossa consciência, poderemos dar uma contribuição abrangente, e você será o nosso objeto de estudos para começar. Quer me colocar em uma lupa, então, minha esposa? E você já me colocou em uma no passado? Bianca apareceu no convés do barco onde eles estavam. Interrompo? Não, venha, junte-se a nós. O pôr do sol está espetacular. Sente-se aqui perto de mim. Bianca aproximou-se do primo, que abraçava agora a namorada de um lado e Bianca do outro. Como você está? Ele indagou. Estou melhorando, mas me sinto um tanto perdida. Gostaria de ajudar mais, de contribuir. Luigi apertou a prima com carinho e de súbito viu-se no passado, abraçando as duas, em situação semelhante em outro tempo. Olhou para a cena em mais um testemunho do passado e, observando as duas jovens sorrindo, notou que celebravam a publicação do livro A Alma das Coisas, que estava nas mãos de Anne. Fitou Elizabeth Denton, reconhecendo logo Manuela. Não havia dúvidas que era ela. Fitou a outra com atenção e pensou: eu conheço esses olhos, eu conheço você. E escutou Elizabeth comentando: sem você, Anne Denton, não teríamos conseguido. Capítulo 45. Depois de despedir-se da companheira e da prima, Luigi regressou para casa. Entrou no amplo apartamento e encontrou tudo remexido, gavetas abertas, papéis espalhados pelo chão e pelos móveis, frascos de bebida e esculturas quebradas. Absorto com as atividades a que vinha se entregando, não vinha ao apartamento há semanas. Certamente tentaram encontrar documentos que pudessem usar contra ele, e em nada encontrando que lhes fosse útil, a gana e a raiva destilaram sobre o ambiente inerte. E como havia dispensado as pessoas que o ajudavam com o trabalho da casa, sentou-se no amplo sofá e murmurou desanimado: agora, arrumar essa bagunça. Enquanto organizava os ambientes, sua mente trabalhava sem parar. Mecanicamente guardava e eliminava a bagunça, pensando no projeto que fora sugerido por Manuela. Ele sentia que esse era o caminho a seguir. Com sua sensibilidade, teria muito a contribuir, mas não deveria ser um projeto voltado apenas ao estudo da psicometria, como fizera no passado. Sentia que tinha de incorporar outras pesquisas, como as questões das visitas de entes queridos no momento da morte, despedindo-se de almas afins, bem como reminiscências do passado, como clara comprovação das vidas sucessivas do espírito. E havia também a medicina da alma, a cura pela consciência, a compreensão de que somos corpo, mente, mas acima de tudo energia, e como isso poderia fazer progresso acelerado para a medicina, inclusive as questões ligadas à psicologia. Compreender que o ser humano é um espírito em longa trajetória pelo universo, estagiando na Terra em determinadas circunstâncias, poderia contribuir para que se compreendessem mais profundamente as questões emocionais. Definitivamente, pensou ele concluindo em voz alta, temos de ampliar o escopo desse projeto para abarcar outros aspectos que a ciência comum não deseja explorar. Pesquisaremos o desconhecido com todos os recursos disponíveis. A ideia ganhava corpo e era fortemente energizada, apoiada por Melissa, Gabriel e outros espíritos que tinham grande habilidade e interesse que esse campo da ciência crescesse. Decorridos 4 meses, na chácara de um amigo próximo à capital, Luigi e Manuela se preparavam para a íntima cerimônia de casamento, que aconteceria ao ar livre. Apenas 30 convidados ocupavam as cadeiras brancas dispostas em fileiras, umas atrás das outras, diante de um pequeno pórtico, emoldurado por perfumados jasmins naturais que exalavam doce aroma. Como a festejar junto com o casal, atendendo ao desejo da noiva, as pequenas flores brancas tomaram conta do cenário. Aproveitando os suportes do pequeno pórtico, lírios brancos, bocas de leão rosa claro e rosas brancas foram dispostas em lindos arranjos. Nas pontas,
2 vasos grandes com arranjos de flores variadas, incluindo margaridas, atraiu uma quantidade inacreditável de borboletas de todas as cores e tamanhos. Pequenos insetos voavam ao redor das flores, compondo um cenário de leveza e alegria. Ao redor do ambiente, formando um grande círculo, um verdadeiro exército de servidores da luz compareciam ao evento, doando energias sutis que enchiam o ar material de beleza invisível. Os convidados sentiam-se envolvidos por aquelas doces energias, absorvendo paz e um doce encantamento que os fazia lembrar os prazerosos dias de infância. O exército da luz mantinha afastadas entidades tenebrosas que desejavam invadir e destruir qualquer felicidade que Luíde e Manuela pudessem desfrutar. De fato, os emissários das trevas haviam sido redobrados em quantidade, depois que Afonso e os demais que atuavam na construtora foram afastados. O contingente aumentara e agora Luíde e Manuela eram os alvos. Tornaram-se odiados pelos senhores das trevas, que reconheciam o potencial de estrago que aqueles dois poderiam oferecer aos propósitos que tinham, dentro da agenda da dominação que urdiam para toda a humanidade. No entanto, nenhuma energia menos elevada conseguia atravessar a barreira energética criada pelos amigos iluminados que compareciam àquela cerimônia, e a luz brilhava. Manuela acabava de se preparar. A mãe se aproximou, ajeitou o vestido simples que ela usava e comentou: "Tinha de ser uma cerimônia tão simples, minha filha. Você merecia mais." "Mãe, o que mais eu posso querer? O que está faltando?" "Não sei, Manuela, mas não gosto do rumo que sua vida está tomando. O Luíde renunciou a tudo o que tinha. Como ele vai viver agora?" "Está preocupada com isso? Você deixou sua carreira para se enfiar naquele barco e vai se casar com ele. Que tipo de vida vocês vão ter?" "Mas fique tranquila. Temos tantos projetos, tanta coisa para fazer juntos. E Luíde tem dinheiro que não tem nada a ver com a família, fruto de investimentos bem-sucedidos que ele fez enquanto atuava como executivo. Mas o que ele vai fazer para viver?" "Temos muitos planos. Ele acabou mesmo comprando o escritório de arquitetura em que eu trabalhava. Vocês vão trabalhar juntos. Isso é meio caminho para destruir um casamento. Nós já trabalhamos juntos no passado, em outra vida. Já temos bastante experiência no assunto, e nossos compromissos nesta vida estão interligados. Você conhece muito sobre espiritismo e espiritualidade, sabe como são essas coisas. É que eu me preocupo com você, quero a sua felicidade." Manuela deu um ligeiro sorriso, ainda olhando-se no espelho, e depois falou: "Se a sua preocupação é de fato a minha felicidade, pode ficar com seu coração tranquilo. Eu estou feliz, inteira e cheia de entusiasmo pela vida e pelo futuro. Sinto-me plena como nunca. Sei que eu vou poder contribuir muito com o meu trabalho, embora ainda não saiba exatamente como." Manuela abraçou forte a mãe e falou entusiasmada: "Vamos, está na hora." E pegando um buquê de lírios e rosas brancas, convidou a mãe para seguir com ela. Quando a porta da frente da residência se abriu e Manuela viu o jardim preenchido pelos amigos e parentes, com todo o cenário delicado, sentiu como se do seu coração jorrasse gratidão, e pôde ver de relance o que acontecia no mundo extrafísico. O perfume que exalava dele, bem como a maravilhosa melodia que ela, por um momento, escutou, atingindo o mundo material, sensação de contentamento impossível de ser definida. Ela viu Luíde sorrindo em sua direção, vestindo uma camisa e calças brancas, simples e lindo. Ele a fitava com ternura e via em sua mente sucessivas imagens dela em outro tempo, vestindo outro vestido de noiva, vindo em sua direção para tornar-se a senhora Denton. Sorriu satisfeito de tê-la encontrado de novo. Enquanto 8 músicos executavam melodias selecionadas cuidadosamente pelo casal, caminhou de braços dados com o pai até o ponto em que encontrou o homem com quem desejava viver pelo resto de seus dias. Ele a beijou, quebrando padrões e expectativas, e falou alto para que todos escutassem: "Você está maravilhosa. E você também. Ganhamos um presente inesquecível, a verdadeiros anjos no mundo espiritual." "Eu sei, já os vi." Conduzindo a cerimônia estava um dos médiuns da casa espírita que Manuela frequentava, junto com o juiz de paz. Ao fundo,
O céu de um azul intenso, sem nuvens, como que derramava igualmente bênçãos sobre Luiz e Manuela, fortalecendo aquela união, para que o amor que os unia pudesse suplantar qualquer dor que se apresentasse para eles em sua jornada. Ambos sabiam que desafiavam as trevas com suas escolhas. Aquele momento de profunda ternura, amor, amparo, ficaria para sempre gravado em suas almas, como um bálsamo a ser relembrado nas horas difíceis. Depois da cerimônia, que começou perto das 11 horas, um farto almoço foi servido e a música delicada prosseguiu. Luigi observava os convidados e a esposa, conversando ao longe, quando Bianca se aproximou. Ela era a única pessoa da família que ficara ao lado dele e a única que comparecera ao casamento. Ele convidou a mãe e os irmãos, mas foi ignorado por todos. Linda festa, primo. Está mesmo? Está feliz? Sim, plenamente. E a avó, os tios? Cada um faz sua escolha, não é mesmo? Mas vou aguardar paciente o momento em que eles compreendam o que eu compreendi. Vai levar séculos, que seja. Quando quiserem abrir os olhos, estarei diante deles para acolhê-los, assim como Jesus me acolheu na Galileia. Essa experiência realmente mudou você. Bianca segurou a mão do primo, onde estava a aliança recém-colocada, e uma imagem nítida de Luigi ajoelhado diante de um homem de olhar doce e firme fê-la sentir imensa paz. O que foi? Indagou Luigi ao notar o olhar perdido de Bianca. Eu acho que compreendo as suas escolhas. O que foi? Eu acho que vi você aos pés de Jesus. Luigi abraçou forte a prima, como a amava. A celebração durou a tarde toda, seguindo a noite adentro até quase a meia-noite, quando os últimos convidados saíram. E agora, sob as estrelas que cobriam os céus, Luigi e Manuela dançaram e celebraram até quase o dia amanhecer, inundados por plena felicidade. Capítulo 46. Antonella, a única representante que havia restado do grupo espiritual que agia junto à construtora, gritava e atirava objetos em seus subordinados. Vocês são idiotas ou quê? Não foram capazes de se infiltrar na cerimônia, causar confusão e impedir que os dois se juntassem. Juntos ficarão mais fortes para implementar as ações e fazer progredir o trabalho da luz. Seus estúpidos idiotas. Precisam separar as pessoas, separar as famílias, criar inimizades dentro dos lares, dentro das instituições, dentro das empresas que se propõem a agir para o bem. Vocês estão cansados de saber. Esse é o propósito de todo o preconceito, das ideias preconcebidas que implantamos nos seres que estão no orbe. Impedir que tenham uma encarnação bem-sucedida é nossa obrigação mais básica. A luz age sem cessar, mas conta com seres fracos. Nosso ódio nos torna fortes, mais fortes do que esses robôs humanos de vontade dúbia e bruxuleante. E gritava mais impropérios e ofensas, inconformada que estava com o desfecho das ações de Luigi. Como odeio todos aqueles que servem ao bem. Aproveitando-se de uma pausa que ela fez, um dos chefes de equipe tentou se explicar. Estavam fortemente protegidos, criaram uma barreira que não conseguimos transpor. Aqueles que entravam no ambiente ficavam protegidos contra nossas investidas. Não encontramos canal para atuar. Desculpas e mais desculpas. É só dizer que sabem produzir? É por causa de se esconderem sob as desculpas tão confortáveis que os homens caminham para o abismo. Nós não damos desculpas, nós agimos. E agarrando o outro com as duas mãos pelo pescoço, delas saíram verdadeiras garras, incomparáveis a qualquer animal terreno, escuras, pontiagudas e exalando odor insuportável. Elas afundou no pescoço do outro e gritou ainda mais alto. Quero que destruam Luigi, Manuela e qualquer um daqueles se associar. Nós não desistimos jamais. Junte sua equipe, que vou à busca de reforços. Quero que os destrua. Não lhes dê um minuto de paz, você entendeu? Soltou o pescoço do parceiro aterrorizado, recolheu as garras e, esticando o corpo, disse em tom de voz mais baixo: Mantenha-me informada. Estarei fisicamente no encalço dele, aonde ele for em busca de qualquer tipo de ajuda. Vou tratar para que leve um tapa na cara. Ele não vai conseguir dar um passo na direção que deseja. Vou destruir tudo em que ele acredita, o que deseja, o que aspira. Vamos ver como o Senhor Perfeição vai lidar com as frustrações continuadas.
Ele, que sempre teve tudo o que desejava, terá de suar sangue para conseguir o que quer de agora em diante. Eu vou me assegurar disso pessoalmente. O grupo se dispersou e Antonella materializou-se em corpo denso, voltando ao grupo a que pertencia na terra, determinada a atingir os seus objetivos. E a primeira providência que tomou foi tratar de contratar com uma grande empresa de comunicações, encomendando uma matéria em que difamava e desconstruía diante da opinião pública a imagem de Luigi, acusando de também fazer parte do esquema da família e que ele era o real mandante, que a polícia estava sendo enganada pelo ardiloso engenheiro. A matéria falsa, habilmente construída com palavras e elementos de convencimento, geraram extremo dissabor e problemas a Luigi, que teve de adiar o início de seu projeto científico, diante da iminente necessidade de se defender. Depois de esclarecer os falsos detalhes da matéria junto à justiça, deixava o prédio em companhia de Carlos, que se tornara um amigo. Este pousou as mãos sobre os ombros de Luigi, tentando deixá-lo mais tranquilo. Está tudo certo, fique calmo. O acordo que assinamos, com a detalhada descrição de sua ação em colaboração com a polícia, não deixa dúvidas nem brechas, Luigi. Você está amparado judicialmente, não tem como te atingirem. Mas as difamações não param e estão dificultando meus planos. Carlos sorriu e disse: terá de aprender a lidar com o ímpeto das trevas contra você. Acho que tudo isso é resultado da ação deles. Não tenho dúvidas. Manuela também pensa assim. Ela vem me alertando para redobrar a atenção e agir com cautela. Sua esposa está certa. Eles estão em guerra contra você, pessoalmente, por ter interferido diretamente em esquemas longamente estruturados e por ter se tornado um guerreiro da luz. Guerreiro da luz? Um autêntico guerreiro da luz. Despediram-se e Luigi seguiu para o apartamento que ainda estava à venda. Ao aproximar-se da esquina, sentiu forte angústia no peito e um pensamento insistente. Não entre na garagem, não vá para casa. Rapidamente o pensamento dominou a sua mente. Deveria acatar. Resolveu então parar o carro longe e observar o movimento. Percebeu 3 motoqueiros sentados sobre as motos, como se estivessem em observação. Ao focar sua atenção neles, pressentiu mais claramente o perigo, assimilando os pensamentos que emitiam, as imagens que elaboravam das ações que estavam prestes a executar. Abordariam o engenheiro assim que parasse diante da porta da garagem abrindo e o executariam sem dó, os 3, para não haver chance de erro. Luigi compreendeu então o risco que estavam correndo, tanto ele quanto Manuela, que se encontrava no apartamento naquele momento. Ligou imediatamente para Carlos, informando as impressões que recebera. Somente com alguém que compreendia a realidade espiritual poderia falar de uma coisa como aquela sem ser taxado de louco. Vá para um hotel, Luigi, o policial aconselhou. Acho que Manuela deve sair do apartamento também. Assim que ela estiver pronta, envio 2 viaturas para buscá-la, com pessoas de minha confiança. Eu a levo para o lugar mais seguro que você conseguir. O barco. Acho que teremos de morar no barco. Já tinha conversado sobre isso com Manuela, mas ela ficou um pouco hesitante. As mulheres amam a casa, que é para elas um ambiente onde se sentem protegidas e seguras. Mas para nós, o lugar seguro terá de ser outro. Vou falar com ela. Depois de conversar com Manuela, que concordou em sair, sem titubear, falou com Bianca, sugerindo o mesmo procedimento. Acha mesmo que é tão perigoso assim? Acredita mesmo na sua intuição? Indagou Bianca. Acha que devemos deixar acontecer para ter certeza? Não, Luigi, claro que não. Pois então, prepare suas coisas que vão passar para te pegar. E para onde vamos? No caminho nos falamos. E o que devo levar? Porém, quanto tempo vamos ficar longe de casa? Luigi fez prolongado silêncio antes de responder, depois disse: não tenho ideia de quando poderemos retornar a uma vida normal. Acho que nunca mais, Bianca. Agora quem fez longo silêncio foi ela e por fim respondeu: então vou demorar um pouco mais para ficar pronta. Leve o tempo que precisar, mas não abra a porta para ninguém, a não ser para o Carlos. E mesmo assim, só depois de confirmar comigo se pode recebê-lo. Está certo. Era quase noite, quando Manuela e Bianca chegaram ao veleiro que lhes serviria de lar pelos próximos meses.
Quando viu os pertences da prima descendo em malas e caixas, ele falou: acho que vamos precisar de um barco maior. Não reclame, eu trouxe a casa junto. Depois que se acomodaram, Luigi avisou: vamos partir. À noite? É mais seguro, Manuela. E para onde vamos? Vamos ficar ancorados em uma ilha próximo da costa e amanhã cedo definiremos um rumo melhor. Estou ficando assustada. Bianca ainda não havia se acostumado aos perigos do caminho. Acha que virão atrás de nós? Sempre, respondeu Manuela. Mas não tenha medo. Seremos guiados pelos anjos de Deus. Se deixarmos e aceitarmos sua direção, tudo será como deve ser para o nosso bem. Não consigo pensar assim, Manuela. Eu sei, mas precisará desenvolver a sua fé para conseguir navegar por mares revoltos sem desespero, com confiança que a ajude a atravessá-los. Bianca se aproximou da amiga e a abraçou. Que bom que temos uns aos outros. Luigi, capitaneando o veleiro com habilidade, o tirou da orla e colocou na direção da ilha. Depois se aproximou das duas e disse: que bom que estamos juntos. O mar estava calmo, refletindo a lua e as estrelas, e chegaram sem dificuldade ao destino. Na manhã seguinte, antes do nascer do sol, Luigi estava de pé, estudando os ventos, as rotas e os obstáculos que poderiam enfrentar nos próximos dias. Como já navegava há muito tempo, tinha desenvolvido muitas habilidades e era bem experiente. Traçou um plano de navegação que os levasse para fora do país, pelas praias do Nordeste. Enquanto planejava, era amparado por vários amigos espirituais que o intuíam e orientavam, potencializando as suas capacidades adquiridas. Sabiam que ele navegaria agora por mares novos, e ele se sentia forte e amparado, sem receio ou insegurança. Quando o sol raiou no horizonte, o barco já navegava em piloto automático, aproveitando o vento que soprava e enchia as velas, impulsionando a velocidade. Manuela subiu, viu o marido na proa do barco e aproximou-se dele com 2 canecas de café nas mãos. Bom dia, Manuela. Bom dia, querido. Trouxe um café quente para você. Que bom, era isso que estava faltando. Ele a abraçou e os dois ficaram em silêncio, observando a beleza do nascer de um novo dia, apenas absorvendo as energias que o sol trazia. Com alegria e gratidão, colocavam-se à disposição de Jesus para realizar o que ele desejasse. Ele então fitou Manuela nos olhos, afastando com gentileza os cabelos que esvoaçavam em seu rosto. Como está se sentindo? Estou um pouco receosa, mas animada para viver essa experiência ao seu lado, a serviço de um bem maior. Sinto que estamos fazendo o que deve ser feito e isso me traz paz. A mim também. Ele a abraçou forte e a beijou, depois disse: amo você, Manuela. Elizabeth, quem mais você tiver sido. O vento soprava intenso e o veleiro ganhou velocidade. Luigi ficou em silêncio, observando as velas, o vento, o horizonte compenetrado. O que foi? A vida, afinal, é como viajar em um veleiro. Como assim? O mar é como a vida, repleto de surpresas, algumas boas, outras nem tanto. Há dias ensolarados, paisagens belíssimas e dias tenebrosos, com tempestades e ameaças de todos os lados. Mas Deus é o vento que nos leva para onde queremos ir. Definimos a rota em concordância com Ele, que é o verdadeiro capitão, e então soltamos e deixamos que o vento nos conduza. Ajustamos o rumo sempre que nos desviamos da rota. Que linda comparação! É assim quando aprendemos a deixar que Deus nos guie, quando aprendemos a confiar no capitão e na vida, testemunhamos o movimento divino em toda parte. E ficaram por longo tempo abraçados, usufruindo das vibrações elevadas que os envolvia e preparando-se para os dias difíceis que viriam. E agora o que será? Indagou Manuela. Deixemos o fluxo divino nos conduzir. Teremos várias ideias e projetos. Vamos agir e confiar. Capítulo 47. Seguiram a viagem para o norte, pela costa brasileira. Luigi, que já feito o mesmo percurso outras vezes, sentia-se agora diferente. Observava a natureza majestosa e bela com nova reverência, um respeito e uma admiração crescentes. Via em cada detalhe a grandeza, a arte e bondade do Criador, e quando se deitava à noite, embalado pelo ritmo movimento do mar, sentia-se na verdade nos braços de Deus e dormia o sono dos justos.
Depois de 4 dias de viagem, recebeu uma ligação de Carlos, dando informações sobre o andamento dos inquéritos e do processo, bem como lhe deu notícias do estado do pai e do tio que estavam detidos ainda. Um dos cientistas do laboratório forense ficou intrigado em saber como chegamos às informações de todo o esquema, especialmente como ficamos sabendo do dia e hora em que a operação com as crianças aconteceria. Por mais que eu insistisse que o importante mesmo era o desfecho e as provas que estavam claras para qualquer análise, ele quis saber mais, intuindo que havia alguma coisa que não estava dita. Luiz escutava atento e Carlos prosseguiu. Antes de lhe passar mais informações, fui investigá-lo um pouco. É um engenheiro forense, apreciador dos assuntos ligados à física quântica. Conferi em suas redes sociais. Ele é um questionador intuitivo que quer se aprofundar na verdade. E você me perdoe, mas sem sua autorização eu contei sobre você e sua sensibilidade. Confio no seu julgamento. Se achou conveniente por mim, está tudo certo. Ele quer conversar com você, Luigi. Quer saber mais sobre essa sua habilidade. Ele quer pesquisar. Acho que é uma pessoa séria e parece que tem muitos contatos na área, inclusive fora do Brasil. Isso é interessante, Carlos. Estou me preparando para buscar apoiadores para retomar as pesquisas com a psicometria. Não acredito. Pois é, amigo. Deus está sempre agindo. Posso passar teu telefone então? Pode passar tudo. Telefone, e-mail, tudo. E como estão vocês? Fazendo uma viagem segura? Estamos bem. Manuela e Bianca estão com mais dificuldade em se adaptar à vida em um espaço pequeno como o do barco. Mas temos velejado por mares tão lindos, sob um céu claro durante o dia e protegido pelas estrelas à noites que elas estão encantadas com tanta beleza. E ficamos tanto quanto possível ancorados em baías tranquilas para que elas possam se envolver com mais tranquilidade com os afazeres e se familiarizarem de uma maneira agradável. E vai conduzir suas pesquisas do barco, por enquanto. Acho que é o melhor a fazer, pelo menos até que tenhamos mais clareza quanto às ameaças que estão nos direcionando. Fez-se silêncio entre eles. Ambos sabiam que as ameaças não cessariam tão facilmente, mas nada disseram. Luigi quebrou o silêncio. Com a tecnologia que temos à nossa disposição atualmente, é possível fazermos muita coisa sem contato presencial. Vou aproveitar disso. Vou passar seu telefone então. O nome dele é Pedro Alcântara. Pedro Alcântara. Eu vou ficar aguardando o contato dele. Não demorou nem 2 dias e os dois tiveram uma longa reunião virtual. E o executivo contou sua experiência em detalhes ao ouvinte muito interessado. Então você acredita que foi o William Denton? Como posso negar? Mas tem mesmo certeza? Depois do que vivi nos mares da Galileia, não tenho como negar. E da quadrilha que ajudou a desmantelar, é inacreditável. Mas você sabe que muitos sensitivos ajudam o FBI nas investigações mais difíceis? Eu sei disso. Estudo esses fenômenos e muitos outros, como experiências de quase morte, provas das reencarnações e tantos outros, sempre com um enfoque científico. Você acredita então? Eu acredito na ciência moderna, Luigi, mas sei também que há muitos interesses manipulando a ciência, ocultando fatos da população para mantê-la na escuridão do medo e da dúvida. Acontece não só na ciência, mas em diversas áreas da vida humana, reforçou Luigi. Sim, mas acho que a ciência é usada atualmente para justificar muitos absurdos, e as pessoas acreditam e se apoiam bastante nela. Então, creio que a própria ciência a favor da verdade é uma ferramenta poderosa. Tem intenção de conduzir novas pesquisas, então? Tenho. Penso que você é inteligente e sensível demais para deixar passar essa oportunidade. Então estamos em sintonia, respondeu Luigi animado. Estamos. Eu me antecipei e fiz alguns contatos buscando pessoas interessadas. Luigi ficou ainda mais animado e encontrou portas abertas. Na verdade, há muita resistência, meu amigo, mesmo diante dos fatos. Acho que é justamente por causa dos fatos que são tanto incômodos para aqueles que não querem ver a verdade. Diante das resistências, teremos de ser muito mais perseverantes. Quero chegar ao contato com aqueles que estão realmente dedicados. Dentro da ciência,
a agir fora dos estreitos conceitos pré-estabelecidos e têm fome da realidade. Alguns são totalmente anônimos. Dificilmente aqueles que estão diante dos holofotes são os que têm verdadeiro compromisso com a verdade, mas conheço muita gente e sei que o universo é um mar de possibilidades, então estou disposto a ir em busca das pessoas certas. O que acha? Penso como você, e se tem uma coisa que aprendi graças ao meu pai, tudo que ele me obrigou a fazer é ser persistente. É impressionante como aqueles que trabalham contra a luz são tenazes e nunca desistem. Eles me desafiam a ser melhor. Fez uma pausa, depois prosseguiu. Venha passar um final de semana conosco. Estou ancorado em Ilhéus. Assim teremos tempo de nos conhecer melhor e traçar alguns planos para tornar esse projeto concreto. Sem conseguir conter a euforia, o cientista forense respondeu: agora você me deixou empolgado mesmo. É claro que eu vou. Não perderei essa oportunidade por nada. Acertaram a data da visita. Pedro Alcântara viajou com discrição total para encontrar-se com Luigi e hospedou-se com eles no barco. Durante o final de semana, Luigi, Manuela e Pedro conversavam entretidos nas possibilidades que os aguardavam e principalmente nos resultados que desejavam alcançar com aquela empreitada. Bianca os observava sem se envolver. Queria envolver-se, sentia-se atraída pelo assunto, mas manteve-se à distância. Quando o final de semana terminou e Pedro partiu, Bianca ficou por longo tempo pensativa. Notando seu silêncio, o primo se aproximou depois do jantar, enquanto ela estava sentada na popa do barco, observando o hipnótico movimento do mar. Por que está tão calada? Parece preocupada. Algo a incomoda particularmente. Notei você bem retraída durante o final de semana. O que houve? Não te escapa nada, não é? Acho que muita coisa me escapa, mas você, minha prima. Ele a abraçou forte. É uma joia preciosa que amo demais. É que me sinto atraída por esse projeto de pesquisa que vocês estão estruturando. Mas isso é ótimo. Junte-se a nós. Mas tem algo mais que me atrai, como se quisesse se revelar a mim. Algo pessoal, entende? Relacionado ao projeto. Eu não sei ao certo se é com o projeto ou se é outra coisa. De súbito, uma imagem atravessou nitidamente a mente de Luigi, que ficou olhando a prima entre surpreso e curioso. Por que está com essa cara estranha de repente? Não é nada. Agora tem de falar. Manuela se aproximou do grupo, trazendo 3 potes de sorvete. Sobremesa? Enquanto saboreavam o sorvete caseiro feito na cidade, seguiram conversando sobre as impressões de Bianca. Agora me fale o que foi que pensou. O que está me escondendo? Foi só uma ideia meio nebulosa. Sobre o passado de Bianca? Indagou Manuela. Sim, como se pudesse ler os pensamentos de Luigi, tamanha sintonia de energia entre os dois. Manuela disse: e se já fizemos isso juntos no passado? O que quer dizer? Indagou Bianca, visivelmente empolgada. Luigi, o que acha de lembrar daquela nossa experiência em Dayton novamente, para desta vez manter-se com as mãos sobre as de Bianca? Bianca sentiu ligeiro desconforto, mas a curiosidade estava aguçada demais para resistir, e assim fizeram. Em silêncio e concentração, ao som do mar que batia suavemente no casco do veleiro, depois de pedirem amparo e orientação espiritual, sentaram-se em silêncio os 3 de mãos dadas. Luigi rapidamente viu-se outra vez como William Denton, conduzindo as experiências sobre a psicometria. Compartilhavam resultados os 3, William Denton, Elizabeth, a esposa, e Anne Denton, sua irmã. Quando soltaram as mãos, ele fixou a prima, que tinha lágrimas nos olhos. Você viu? Indagou ele. Eu vi alguma coisa muito de relance. Acho que eu me vi. Ele a abraçou ainda mais forte e disse: estamos juntos de novo, querida Anne, minha irmã. Eu já tinha percebido isso, mas não estava totalmente claro para mim até agora. Viemos dar prosseguimento à nossa tarefa. Não é maravilhoso podermos fazer isso? Então eu realmente faço parte de tudo isso. Essa é a tarefa que vim realizar. Pelo menos é uma das tarefas nesta vida, com certeza é. Manuela fitou Bianca e disse, com intenso brilho nos olhos: eu sabia que éramos mais do que amigas, Bianca. Eu sentia. Ao longe, uma música popular embalava a animada reunião. O manto da noite sem lua tinha o céu ainda mais estrelado.
No veleiro ancorado fora da marina, mas para dentro do mar, 3 almas afins, dedicadas a servir a Jesus, se reencontravam para continuar o que haviam iniciado um século antes. E sob as bênçãos de amorosos trabalhadores espirituais, junto com quem trabalhariam, traziam naquela noite o coração totalmente tomado de elevado contentamento, as alegrias da alma que encontra o seu lugar na sinfonia divina. Capítulo 48. Na manhã seguinte, seguindo o planejamento de Luigi e conduzidos pelo forte vento que soprava, partiram para a próxima parada. Chegaram a Recife depois de 4 dias de viagem. Foram acompanhados por golfinhos rotadores dos 2 lados do barco. E o mais inesperado e desejado aconteceu. Avistaram uma baleia jubarte que viajava em companhia de um filhote. A cena da natureza selvagem e maravilhosa tocou fundo Manuela, que tirava fotos e chorava emocionada com tantas belezas. Navegaram naquela última noite, aproveitando os bons ventos que os levariam mais rápido do que haviam imaginado. Luigi meditava, sentado à proa do barco. Manuela se aproximou e ele nem percebeu. Ela sentou-se delicadamente ao lado dele e indagou: "Por que mares você está viajando nesse momento?" Ele a recebeu carinhoso e a abraçou. "Está feliz?" "Completamente. É nisso que estava pensando. É como se a cada milha que navego deixasse para trás toda a futilidade da vida que vivi um dia. Penso em quanta coisa inútil eu fiz e vi outros fazerem. Quantos excessos de todo tipo, que não servem para nada. Quanto tempo e dinheiro gastos em vão para satisfazer desejos efêmeros." Olhou para o barco em volta e continuou: "É preciso pouco para ser feliz. Acha que é pouco desapegar das ilusões? Acha que isso é fácil, Luigi? Não, mas as dores que passamos na vida nos convidam a essa reflexão tantas e tantas vezes. E fugimos da dor e da consciência sistematicamente, até que, exaustos, não temos mais para onde correr e nos entregamos." Ela completou: "Estou feliz em deixar essa vida para trás e aperto as surpresas que virão, inclusive os desafios." Ficaram ali abraçados, sorvendo a alegria pura da companhia um do outro e da serenidade de navegarem dentro da vontade divina. Estava quase amanhecendo quando chegaram à marina beira-rio em Recife. Acomodaram-se. Naquela noite, Luigi indagava a Jesus silenciosamente como poderia ser útil. Queria que sua vida fosse dedicada ao Mestre de todas as maneiras. Queria contribuir, ajudar. Queria realmente fazer dos seus dias e horas momentos de serviço ao bem. E foi assim, pensando, questionando seus amigos espirituais, que Luigi conheceu o prático, que ajudava os visitantes que chegavam ao lugar, orientando sobre os recursos da marina, a tábua das marés, os obstáculos e os ventos. Luigi tomou todas as informações que pôde para conhecer bem a região. "Quanto tempo pretendem ficar?" indagou Anésio. "Não temos certeza, 3 dias, uma semana, não muito mais do que isso." Anésio ensaiava dizer alguma coisa, mas estava receoso. Por fim, encheu-se de coragem e falou: "Ficamos sabendo de tudo o que fez em São Paulo, acompanhamos sua história. Os noticiários exageram, vivem de espetáculos, mas não foi por isso que buscamos saber mais sobre o Senhor. É que uma das pessoas que frequentam nossas reuniões perdeu o filho e nunca mais o encontrou. Eu sinto muito. É uma dor tão intensa, tão profunda, que ela ficou com todos os cabelos brancos em menos de 2 meses, com apenas 24 anos. Ela tem outros filhos, agora tem 2. Na época era somente ele. Que bom que superou." "Você é espírita, não é?" perguntou Anésio. "Sim, sou cristão antes de qualquer outra coisa, mas a filosofia espírita tem se revelado um arcabouço de conhecimentos que tem me ajudado muito. Seria muito pedir a você que viesse falar em nosso grupo. É um grupo pequeno, umas 60 pessoas, mas são muito interessados." Luigi ficou surpreso. Não era acostumado a falar para plateias, embora falasse muito bem nas reuniões de negócios e encontros sociais. Hesitou um pouco, mas logo pensou como era sem sentido qualquer receio. "Claro que vou, mas sobre o que acha que eu deveria falar? Compartilhe suas experiências, seus aprendizados. Você é uma pessoa diferente, corajosa, aguerrida. Venha nos dar um pouco de sua energia. Quem sabe aprendemos com você a sermos mais fortes."
Luigi cumprimentou o homem e agradeceu o convite, acertando os detalhes de sua participação. Estava começando uma nova jornada de testemunhos e semeadura para o discípulo de Jesus. No horário combinado, estavam os três diante de um prédio pequeno e Olinda, todo pintado de cores vibrantes. Era um núcleo de estudos espiritualistas. Entraram e logo foram recepcionados por Anésio, que os deixou bem à vontade. Foi ele quem abriu o encontro. Hoje teremos uma noite especial. Estamos aqui para conhecer um pouco das experiências de Luigi e saber como ele transformou-se de um executivo e herdeiro da maior construtora do país em um médium de psicometria. Fez sinal para que Luigi viesse à frente. Tocou o braço do convidado e comentou meio sem jeito: "Não sei como apresento você." "Desde que eu mesmo me apresento." Fitando os olhares curiosos dos presentes sobre ele, depois o rosto querido de Manuela e Bianca, ele sentindo-se tomado por profunda gratidão e como se visse Jesus no fundo da sala lhe sorrir, começou a falar: "Sou engenheiro por necessidade, espírita por escolha e médio por gratidão. Sou Luigi, pronto para servir junto aos milhares de trabalhadores da luz, na seara de Jesus e na expansão do Evangelho e do bem." Fez breve pausa, depois continuou: "Já fui muitas pessoas em minhas experiências na Terra. Quando convidado por Jesus a segui-lo, não entendi muito bem sua proposta. Minha vontade não deixou, mas decidi agora deixar um pouco a minha vontade, desejos e necessidades de lado, para ouvir o sussurrar suave de Deus em minha alma. E os convido, por um instante, a deixarem também a vontade de vocês um pouco de lado, para conseguir se unir a Deus, e nessa comunhão com a inteligência suprema, usufruir de sua companhia, de sua força, seu poder que cria mundos, que mantém os planetas em suas órbitas, sua abundância, seu amor e sua energia plena, vivendo em um lugar na companhia do Criador, onde nada falta, onde tudo é amor e prosperidade." A audiência nem piscava. Esse encontro acontece dentro de nós, no mais íntimo de nossa alma, onde se abre um lugar sagrado e nos tornamos um templo vivo, onde Deus habita, um templo que jamais será destruído, diante do qual cairão as últimas resistências, onde cairão as últimas fortalezas do ego, que não entende e por isso não se entrega. Um lugar dentro de nós, onde o Altíssimo habita e se expande, se assim o permitirmos. Então, onde quer que estejamos e quem quer que sejamos, faremos luz em torno de nós, seremos luz por fim e Jesus terá atingido o seu objetivo conosco. Tocados pelas energias doces de Jesus, que eram transmitidas através das palavras de Luigi, o ambiente foi tomado por intenso fulgor, proporcionando uma experiência inesquecível a todos quantos se abriram a Deus naquela noite. E ele prosseguiu, com o rosto emitindo suave luminosidade. Com o amor de Jesus, contrasta com as limitações humanas, por causa da ignorância, do orgulho e do egoísmo que secam a alma, que engatinha seu processo de evolução. Não desconfiamos da realidade, que está além de nossos tacanhos modelos de vida determinados pela sociedade. Ignoramos também a nossa grandeza e a nossa capacidade de amar. Olhamos o tempo todo para fora de nós, para o mundo externo, e nos perdemos de nós mesmos, de nossa essência espiritual, de quem realmente somos e daquilo que nos trouxe à Terra. Nos identificamos como sendo aquilo que temos, aquilo que fazemos, as pessoas com quem nos relacionamos, os lugares que frequentamos, aferindo-nos e julgando-nos pela estreita visão da matéria, quando a matéria densa representa tão somente nem 1% da realidade, ficando mais de 99% invisível e, por vezes, quase inacessível para a grande maioria. Quando chegam as crises, já estamos habituados a enxergar somente uma parte da realidade e esperamos que algo externo nos salve, nos resgate. Mas a superação da dor de nossos tão necessários processos de crescimento vem de dentro, da conexão com quem somos em essência e, por sua vez, de nossa essência alinhada ao Criador, às suas leis eternas e perfeitas. Então descobrimos que somos uma chama de amor divino, uma partícula de Deus projetada na matéria, herdeiros das bênçãos e de tudo o que pertence ao Criador.
Jesus pacientemente segue cultivando as sementes que lançou há mais de 2 milênios sobre os céus da Palestina, aguardando que floresçam, que as criaturas despertem e se abram, permitindo a ação divina em suas vidas, deixando o orgulho de lado, permitindo que o Ser Supremo se manifeste, flua, desabroche em seu coração, manifestando-se no mundo material por intermédio das almas despertas, que, colocando a personalidade cristalizada em valores pré-moldados por longação de interesses diversos, fora do amor, tenhamos humildade para aceitar que somos essa dualidade, humanos e divinos, luz e sombras, e assim procedendo nos rendamos finalmente à inteligência infinita, deixando que sua luz e seu amor, sua vontade sejam nosso amor e a nossa própria vontade. Quando isso acontecer, as dores desaparecerão, todas as lágrimas cessarão, haverá um só Deus, um só Senhor, e viveremos em paz, com alegria e com toda a prosperidade que tanto desejamos, sem dúvidas, sem sofrimento, sem medo e sem angústias. Jesus terá vencido todo o mal, e haverá um novo céu, uma nova ordem de espíritos desencarnados habitarão as regiões próximas ao planeta, e haverá uma nova terra. Não haverá mais resistência, porque compreenderemos que esse é o nosso destino, e o reino de Deus será implantado em cada coração. Luigi estava totalmente imerso nas energias amorosas que banhavam o ambiente, e em cada palavra que falava, podia ver Jesus olhando para ele e sorrindo. Seu coração pulsava de alegria sublime. Finalmente, depois de tantos séculos, ele vencera a si mesmo. Simão rendia-se por completo ao chamado do Mestre, sem medos, sem reservas, sem imposições, vibrando apenas o amor. O Zelote estava de volta e retomava sua missão. Final.